mais forte de tudo que eu já conheci, e por isso quero te louvar, e por isso quero te louvar. Tu és a luz, a fonte de inspiração, na batalha contra o mal tu és o campeão, e por isso quero te louvar, e por isso quero te louvar, Senhor. Deus, cuida de mim, me carrega em teus braços e me enche com o teu amor. Eu peço a ti que me ensine a te servir de coração com todo o meu amor. E eu te louvarei, Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Deus, cuida de mim. Cuida de mim. Tão certo que o teu amor por mim, Senhor, é mais forte de tudo que eu já conheci, e por isso quero te louvar, e por isso quero te louvar. Tu és a luz, a fonte de inspiração, na batalha contra o mal tu és o campeão, e por isso quero te louvar, e por isso quero te louvar, Senhor. Meu Deus, cuida de mim, me carrega em teus braços e me enche com o teu amor. Eu peço a ti que me ensine a te servir de coração com todo o meu amor, e eu te louvarei, e eu te louvarei, Senhor, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, cuida de mim, meu Senhor, cuida de mim, meu Senhor, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, cuida de mim, meu Senhor, cuida de mim, meu Senhor. Graças te damos, Senhor. Que darei eu a ti, Senhor, por todos os benefícios que me tem dado, que me tem feito, Deus. Tenho sido tão ingrato, Senhor, mas não me despeça essa noite da tua presença de mãos vazias, ó Pai. Oh, meu Deus, limpa o meu coração, porque a tua palavra diz que os limpos de coração um dia poderão ver a tua face, Deus. Me faz voltar atrás, Senhor. Eu quero viver aquele amor outra vez, aquele primeiro amor, Senhor. Eu sei que o Senhor tem saudade de mim. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Deus, pelas minhas falhas, meus pecados, Deus. Mas essa noite eu quero limpar tudo outra
vez contigo, Senhor. Eu quero fazer uma nova aliança. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Oh, meu Deus, eu não trouxe nada essa noite, apenas 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Mas não me despeça de mãos vazias, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, e eles estão aqui, Senhor. Eles estão aqui, Senhor. Não precisa procurar mais, eles estão aqui, Senhor. Eles se abraçaram, eles disseram que amam uns aos outros. Meu Deus, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aplauda Ele. Obrigado, Deus. Obrigado. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eduardo Montelli, está ouvindo aí? Cortou? Alô, Luiz. Alô. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Quem está alegre, está feliz, bate palma, porque Jesus é bom. 9 anos do programa Vida. Quem não sabe que tem o programa Vida de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã aqui na igreja, nunca ouviu o programa Vida? A Igreja Vida tem um programa há 9 anos, comemorando hoje. Temos ali o programa Vida pela 12h30 das 7 da manhã das 7 às 8 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Eu quero convidar você para ouvir o programa. Quero agradecer a Igreja Vida mais uma vez, quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Salmão, que tem nos apoiado, tem acreditado nesse ministério. O programa Vida tem atendido a comunidade brasileira de uma forma muito grande, através da palavra de Deus, através da área social. E eu tenho aqui as minhas mãos. Eu só quero ler aqui antes uma palavra aqui, deixa eu ver aqui, que eu separei rapidinho. E vamos aqui, eu quero entregar ao pastor Salmão um presente aqui para ele. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu vejo que o programa Vida ali, ele tem feito um trabalho muito bacana. Pessoas têm sido curadas, libertas, salvas, através da palavra de Deus, através do programa. E eu quero agradecer ao pastor Salmão por investir nesse ministério. Eu quero pedir aos irmãos que orem por nós, nos ajudem em oração, nos ajudem financeiramente também. Quero agradecer aos patrocinadores que há anos estão ali investindo nesse trabalho tão sério que a gente tem feito ali todas as manhãs. Quero agradecer a Deus mais uma vez e dizer muito obrigado aos irmãos. Continue orando, que cada ano a gente possa voltar aqui e está comemorando mais um ano de aniversário, tá bom? Quero convidar o pastor Edson, o amado, entregar nas mãos do pastor Salmão essa placa que foi enviada pelo dono da emissora, ao pastor Salmão e também ao manager ali da rádio 12h30. Gostaria que você desse, pastor, entregasse e lesse o que está aí e desse uma salva de palmas. Olha que bênção, gente. For your outstanding service to the radio and the community, programa Vida, pastor Salmão Silva and staff. Ou seja, a igreja toda está incluída também, né? Glória a Jesus. Da rádio para pastor Salmão, em nome de Jesus. Pastor Salmão, receba essa placa, tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigado. Olha, vamos estar orando, tem um bolo ali depois. Deus abençoe vocês e escute o programa Vida. Obrigadão, Montelli, Deus abençoe. Eduardo Montelli tem feito esse trabalho aí incansável, todas as manhãs, das 7 às 8. Deus abençoe a cada um. Ouça, divulgue, contribua com o nosso programa também. Inclusive, hoje, nós já vamos tirar nossos dízimos e ofertas. Hoje, a nossa oferta é especial para o nosso programa Vida, certo? Normalmente, todo segundo domingo, nós tiramos essa oferta especial e hoje nós estaremos tirando também todas as nossas ofertas hoje para o programa Vida, né,
com exceção dos nossos dízimos também, que vão para outras necessidades da igreja. Querem fazer isso com alegria? Diga amém. Amém, em nome de Jesus. Charles, você tem coragem de cantar, irmão, enquanto ofertando? Então vem, crente. Glória a Deus. Charles vai louvar o Senhor com mais um hino, depois o Ministério de Louvor já pode subir para cá assim que o Charles terminar, e aí, enquanto isso, nós estaremos também adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, queremos com alegria ofertar, dizimar no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa recompensar a cada um. No nome de Jesus oramos e agradecemos, e cada um diz amém. Amém, meu pastor. Eu quero dizer, amada igreja, que o meu ministério hoje ele é sustentado por Deus através da venda dos CDs. Eu viajo o Brasil e o mundo, eu não cobro nada a ninguém, eu não peço dinheiro nenhum a pastor nenhum, eu pago a minha passagem aérea para qualquer lugar do mundo, eu alugo carro. O Montelli, que é meu amigo, ele sabe que eu faço isso. E o que sustenta meu ministério é a venda do CD. No final, eu vou estar vendendo ali o CD. Eu tenho 2 CDs, né? Um é a coletânea e o outro é o lançamento. Aí, se você quiser semear no meu ministério, a igreja fica à vontade para estar adquirindo comigo. Amém? Vamos louvar a faixa. Ei, é nesse ou nesse? Ei. Qual dos dois? Pode soltar a faixa 4. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode me acompanhar. Canta essa canção comigo. Essa canção é linda, eu gosto. Essa canção nos faz entrar na presença de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, Ele vem. Yeshua, oh, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, oh, oh. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Oh, oh, oh. Vai tocando, Senhor, vai curando, vai libertando, vai devolvendo os sonhos roubados, Deus. Nós queremos essa noite sentir o teu toque especial nesse encontro marcado. Aleluia. Yeshua, Ele vem. Yeshua. Oh, Yeshua,
te esperando para dançar. Só igreja. Esse é o coral que vai morar no céu. Mais uma vez, Yeshua. Esse é o nome dele. Clame por ele, chore por ele, abra o teu coração para ele e aplauda ele. Santo, santo, santo é ele. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu disse ainda há pouco que eu conheci um Deus que transforma lixo em ouro. Eu estava no leito de morte, com uma doença, chamam ela de doença do século, eu chamo doença do diabo. Descobri que aqui na América, são 30 milhões de pessoas atingidas ao ano no mundo inteiro por essa doença. Quando você não tem, você conhece alguém que tem. Eu descobri que aqui na América, brasileiros tiram suas vidas por causa dessa doença. Tiraram suas vidas. Essa doença chama-se depressão. E no auge da depressão, eu gosto de dizer o que vou dizer aqui agora. No auge da depressão, eu planejando a minha morte, quando eu estava planejando a minha morte, Jesus chegou com a vida. Aplauda ele. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, amados, em nome do Senhor Jesus. Gente, quem aqui é casado há menos de 6 anos? Tem até 6 anos de casamento? Tem aí? Olha, sexta-feira, você já... Tá, Mateus? Sexta-feira tem um encontro super especial com esses recém-casados ou novos jovens casados na casa da pastora Cida, às 7 horas, tá bom? Se você é casado até 6 anos de casamento, vai ter esse encontro. Procure, cadê a Bela? Aí a Bela, ou lá na secretaria tem um endereço, tá bom? Eu procuro os jovens aí, sexta-feira agora, às 7 horas. Vira para 1 ou 2 pessoas e fala assim, bom estarmos aqui, dá um abraço. Se você não conhece, principalmente, fala, ó, vamos continuar adorando a Deus com alegria. Aleluia. Você veio adorar ao Senhor, você não veio apenas assistir um culto, nós viemos fazer um culto ao Senhor com alegria, com prazer. Então vamos continuar adorando e louvando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Tudo nesse mundo passa, a moda, modelos de carro, a tecnologia, muitas coisas mudam, né? Os cortes de cabelo mudam. Yeah. Mas tem algo que a gente pode ter certeza, que o amor de Deus nunca vai mudar, nunca vai falhar, continua sempre eterno por você. Deus nos ama de uma maneira tão maravilhosa, que deu seu Filho único para morrer por nós. E o seu amor não falha jamais. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Aleluia. Declara. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
hoje profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Glória a Deus. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre, sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Yes. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor. Teu amor não falha. Não, não, não. Falha não. Teu amor não falha. E nunca vai falhar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. You to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. Trust what you say, that you're good, and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me
I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. And all I am, All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my Your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith, Lord. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E tem horas mesmo que a gente passa por momentos na vida que o que está acontecendo com a gente não parece ser a boa, perfeita vontade de Deus. Mas a gente não precisa entender tudo, porque a gente não vai entender nunca como Deus faz, a forma que Ele faz. O que eu preciso, que você precisa entender, que lá no final de todas as coisas, você vai ter a clareza. Por que você tinha que passar tudo aquele processo? E aí você vai poder dizer: glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é perfeito e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Yeah. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. E tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Eu creio assim.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Glória a Deus. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eu convite a minha vida toda sua, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, tu és tudo que eu preciso, Pai. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga o nome dele, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tudo que nós precisamos está em ti, Jesus. Eis-me aqui, necessito de ti, Jesus. Eu preciso de ti, nas minhas lutas eu preciso de ti, em todo tempo, Pai. A minha vida é tua, Senhor. Jesus, eis-me aqui. E as vozes cantam. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo, aleluia, és tudo
para Ele são todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, te adoramos, Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus para sempre. Bendito é o teu nome, ó Deus. Queremos continuar louvando e adorando o teu nome, Jesus, agradecendo pela tua misericórdia, a tua bondade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Graças te damos. Rogamos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da ministração da tua palavra, que as crianças, usa os professores, as professoras, ó Deus, com poder, unção e graça para ministrar as nossas crianças, em nome de Jesus. E nós também aqui que estaremos ministrando a tua palavra, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, e traz nesta noite cura, salvação, libertação, no nome de Jesus. Aqueles que estão acompanhando também, Senhor, online, que a tua mão poderosa possa alcançá-los, no nome de Jesus. Oramos e agradecemos, e cada um diz amém. Sente-se com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Enquanto você abre em Josué, as crianças podem ir para as classes. Lembrando, sempre temos visitantes. Nesta classe aqui com o pastor André, a partir de 9 anos até 12. 9 a 12 anos, aqui do lado com o pastor André. E as demais idades, 8 anos para baixo, lá atrás. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Glória a Jesus. Quantos são agradecidos a Deus pela sua bondade e graça e pelo privilégio que Ele nos dá de estar aqui nesta noite. Diga alguma coisa para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Muito bom. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1 do capítulo 7 de Josué. É uma leitura forte, triste pelo contexto, mas já vai haver uma reviravolta. Diz assim, olha, o versículo 1 do capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Algumas versões traz anátemas ou malditas. Essas coisas de Jericó, que Deus havia dito, que seriam anátemas consagradas a Deus para destruição. Tudo que tinha em Jericó, que eles haviam tomado, tinha que ser destruído. Era consagrado a Deus para ser destruído. Então eles foram infiéis às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá. As grávidas, prestem atenção nos nomes maravilhosos. Da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, e leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra essa cidade Ai. Algumas versões diz Ai, mas Ai é o mais apropriado. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Ou seja, menosprezou o adversário, o inimigo. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Diga assim, desanimou, mas diga com ânimo. Desanimou. Que é para você não desanimar. Josué, versículo 6 ainda. Com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a sua cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse Josué, ele orou ao Senhor: ah, Senhor, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, ainda pôs a culpa em Deus. Tem a ver alguma coisa com a gente ou não?
antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Versículo 8, que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus, os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão, e ele já começou a fazer adivinhações, não, esqueci a palavra, mas já começou com pensamento negativo e já projetar, né, coisas da cabeça dele. Previsões. Que poderei o Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Veja onde ele chegou. Eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome, Senhor? E aí eu finalizo com o versículo 10 e 11, por enquanto. O Senhor disse a Josué, levanta-te, cabra, porque você está aí prostrado. Israel pecou. De quem é a responsabilidade? De Israel. Então, de quem é a responsabilidade? Minha. Não desse caso, mas da nossa vida. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Vamos até o versículo 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, ou seja, há uma razão porque eles não estavam conseguindo resistir àquele inimigo. Fogem deles por se tornarem merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deixa a sua Bíblia aberta aí e respira fundo. Fala, nossa, que texto mais forte. A intenção aqui, amados, é simplesmente nós trazermos uma palavra de como superar uma situação assim. O tema aqui é superando os obstáculos. Como viver um modelo, um estilo de vida cristã que não precisa ser atingido por esse tipo de situação. E se atingir, como sair dela? Nós temos pregado aqui já, saltitando alguns domingos, já 2 domingos, sobre alguns textos de Josué. Eu não estou seguindo uma sequência de capítulos, como estamos estudando na escola dominical, Romanos, mas pegando alguns textos, como o capítulo 1, nós falamos sobre preparando-se para atravessar o Jordão, e são os desafios, né, e estar caminhando e nos preparando para vencer. Depois ministramos no capítulo 6 sobre não desistir da promessa de Deus, dos seus sonhos, daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus tem para você. E hoje nós queremos falar no capítulo 7 e pegar um pouquinho do 8 também sobre superando obstáculos. Só para você relembrar, o povo de Israel, Deus chamou Abraão, que é o pai na fé e o pai do povo de Israel, seu filho Isaque, prometeu uma terra, prometeu uma nação enorme, prometeu bênçãos, prometeu uma terra para eles, a terra prometida, Canaã. E aí veio o filho de Abraão, Isaque teve Jacó. Resumindo a história, Jacó teve 12 filhos, desses 12 vieram as 12 tribos de Israel, apesar que 2 eram netos, Manassés e Efraim, mas com Jacó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então aí daí vem as 12 tribos de Israel, eles mudam-se para o Egito, porque José estava lá sendo governador do Egito, toda a família, e aí passam ali cerca de 430 anos, vem um faraó que não conhecia José, e subjugou aquele povo cresceu muito, mais de 5, 6 milhões de pessoas, e os egípcios ficaram com medo e subjugaram e transformaram aquele pessoal em escravos, e ficaram ali um grande período de escravidão, até que Deus levantou Moisés para tirá-los do Egito. Deus usou Moisés com mão forte, sinais, maravilhas, milagres, destruiu quase completamente o Egito, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho, e chegaram no outro lado do deserto, ficaram 40 anos no deserto, até que chegaram perto do Jordão. Moisés morre, também não vai chegar na terra prometida. Josué assume o comando desse povo, dessa nação, constituída por Deus, para atravessar esse Jordão e conquistar aquela terra. Deus já havia dado, na soberania divina,
Deus disse, é de vocês, já está na mão de vocês, eu dei tudo para vocês, só que tem uma responsabilidade humana. Vocês têm que guerrear e conquistar essa terra. Mas eu vou estar com vocês, eu não vou abandonar. Sejam corajosos e eu tenho dado na mão de vocês todas essas nações. E eles foram, conquistaram Jericó, lembra-se? 6 voltas durante 6 dias, né? Uma volta a cada dia. No 7º dia, 7 voltas, destruíram Jericó e Deus ordenou, não peguem nem despojo, ou seja, sobra da guerra. Ninguém vai sobreviver, não pega um palito, nada dessa terra, porque tudo está aí de Jericó consagrado para destruição. E aí o que acontece? Uma vitória muito grande, eles estão satisfeitos, felizes, destruíram tudo, botaram tudo para queimar, não pegaram nada para eles pessoalmente, mas estão felizes porque a primeira guerra deles, o primeiro desafio eles venceram, estão encorajados, estão satisfeitos, agradecendo a Deus, festejando, está uma bênção. Agora o próximo desafio, próxima cidade, menor ainda do que Jericó, muros menos fortificados ainda. Alguns historiadores dizem que eram cerca de 12 mil pessoas no total. E aí eles falam, isso aí vai ser moleza. Mandaram espias lá, falaram, vai lá ver a terra, como é que é e tal. Viram, os espias voltaram, rapaz, vai ser moleza, vai ser de 10-0, pode ficar tranquilo. E aí fala, pode 2 ou 3 mil, não me preocupa não, o inimigo é fraco, o pessoal é fraquinho, não precisa gastar todo mundo. E havia uma ordem de Deus que todos deveriam lutar juntos. E aí foi assim, aí Josué falou, ok, vamos lá, 3 mil só, a gente vai arrasar, volta, né, todo mundo. E aí eles foram, com 3 mil homens, achando que ia acabar com tudo quando chegaram lá, é o que nós lemos aqui na Bíblia. Eles foram vencidos, foram expulsos, foram derrotados, foram perseguidos, tiveram que sair correndo, humilhados. E aí entra aqui, o Josué entra num desespero, numa oração de que acabou tudo, não tem mais jeito para nós, está tudo perdido, né? O que vão dizer de nós? O que as outras nações vão se levantar, vão se empolgar e vão nos destruir? Nós vencemos Jericó e agora acabamos de ser derrotados com uma cidadezinha dessa. E Josué entra num desespero e ora a Deus e pede a orientação de Deus. E aí Deus é muito direto com Josué, como sempre Deus é e sempre devemos ser também. Fala, levanta daí, para com isso, para de botar a culpa em mim, como que dizendo, né? Israel pecou, ou seja, desobedeceram aquilo que eu havia ordenado. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é essa questão da obediência, para mim e para você. Eu disse aqui que a outra mensagem, né, sobre não desista, falou muito comigo, muito forte mesmo. Essa mensagem falou também comigo. E eu imagino que ela vai falar e já está falando com você, porque esse negócio de obediência, às vezes a gente pensa que isso é muito simples. Temos aqui adolescentes, jovens, nós adultos, às vezes nós adultos pensando assim, eu já passei na fase de obedecer. Nós precisamos entender que fase de obedecer nunca passa da nossa vida. Nós sempre temos que estar obedecendo. Essa derrota de Israel aqui serve como exemplo para nós, no sentido de que todas as vezes que a Bíblia nos ensina a obedecer a Deus em alguma área, por mais insignificante que seja, nós precisamos obedecer, porque senão nós vamos ter consequências disto, apesar da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E aí o que acontece? Eles vão procurar lá o que tinha acontecido. Deus mostra, o texto aqui continua a história, você pode ler depois, com certeza, nós não vamos ler todo o texto aqui, mas aí Deus mostra, olha, procura, né, nas tribos, nos clãs, nas famílias, nas pessoas, e foram procurar, Deus foi mostrando, Deus foi revelando, foi tirando, foi mostrando, até que chegou num homem chamado Acã. E aí Josué, diz a Bíblia aqui, chegou para ele e falou, você precisa falar o que você fez, o que aconteceu, não, chega a dizer assim, não me esconda a verdade. E aí Acã confessou, e tudo aquilo tinha acontecido porque simplesmente ele tinha pego uma capa feita lá na Babilônia, algum pouquinho de prata, diz aqui a Bíblia, 2 quilos de prata, e uma barra de ouro, e tinha escondido aquilo. Então veja, você pensa, não era tanta coisa assim para Deus ficar, né, tão preocupado, né? Não era big deal. É o que às vezes a gente fala, não tem nada a ver, é só um pedacinho de ouro aí, é só um pouquinho de prata, uma capazinha lá de Babilônia, não
tem nada a ver isso não. E muitas vezes é o que nós pensamos e às vezes fazemos. Isso aqui não tem nada a ver não, não tem nada a ver. É só uma coisinha, está aí escondido, ninguém está vendo, foi o que ele fez. Estava escondido, ninguém está vendo, enterrou lá debaixo da tenda dele. O problema é que nós precisamos saber que a desobediência, seja qual for a área, adolescentes estão aqui com seus pais, seja quem for, né, professores, liderança na igreja, nós adultos, todos nós precisamos entender que toda desobediência, por menor que pareça ser, sempre vai trazer alguma consequência negativa para a nossa vida se nós não nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e mudar o nosso caminho. Você entende isso? Diga amém. Um pouquinho de prata ali. E aí, eu anotei uma coisa aqui. Olha, hoje você pode ser que você não entenda o porquê de algumas regras que Deus nos deu. Alguns pontos que Deus nos deu, como a Célia disse aqui, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes, nós não estamos vendo esse negócio de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez Deus está nos provando que ainda continua sendo boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, mas às vezes estamos em algum caminho de desobediência, que aí realmente não estamos experimentando aquilo que Deus quer para a nossa vida. Essa batalha aqui era fácil mesmo. Vencer aquela cidade era só pegar todo mundo lá, mais de 30 mil pessoas no exército, pegar toda aquela multidão, alguns chegam a dizer, né, e a gente vê, né, a contagem, né, chega a 600 mil homens armados. Ela pega lá e arrasava todo mundo. Só que, pelo que a gente vê na Bíblia, eles não consultam a estratégia de Deus para vencer a próxima cidade. Primeira cidade de Jericó, Deus deu a estratégia. Façam isso, por quê? Porque era a primeira. Estavam chegando, estava todo mundo, né, apreensivo, estava todo mundo preocupado. Como é que nós vamos fazer? Foram buscar Deus, e Deus disse, olha, faça isso, uma volta cada dia, 6 dias, no 7º dia, 7 voltas, e aí o muro vai cair e vocês invadem. Essa é a estratégia de Deus. Beleza, obedeceram à risca. Menos um, aquele Acã que foi lá e pegou o negócio e escondeu, que Deus disse que não era para pegar nada. Agora, na segunda, eles já estão o quê? Se sentindo bem. Encorajados, motivados. Olha, a gente já está orando mesmo, esse aqui não precisa orar não, gente, só vamos lá fazer, Deus já está conosco, não é isso, a gente já orou da outra vez, já deu tudo certo, não precisa buscar Deus não, já está, né, Deus já está com a gente, vamos fazer desse jeito aqui, olha, vai só uns 2 ou 3 mil, a gente vai conquistar, vai dar tudo certinho. E aí que a gente aprende que tudo na minha vida, na sua vida, precisa da orientação de Deus, mesmo que Deus já deu uma orientação e deu certo, e agora a segunda, precisamos buscar de novo a orientação de Deus, o plano de Deus, a estratégia de Deus, a obediência de Deus para a minha vida, para que eu faça da maneira de Deus, para que possa dar certo, para que o crédito, a glória seja para Deus, e não para mim, ou para as minhas próprias forças, ou para a minha própria estratégia. Você entende isso? E Deus, como que dizendo, se eles vencerem isso aqui, a glória vai ser deles, o crédito vai ser deles. E aí entra o orgulho, entra a altivez, entra aquilo que Deus não quer. Então aqui, a lição, né? Pouquinha coisa, era uma coisinha ali insignificante. O cara não ia ficar rico com aquele pouquinho de prata, 2 quilinhos de prata, irmão. Naquele tempo a prata era valiosa, mas também não era nada assim, não. Tinha ouro, tinha outros bens preciosos. Uma barrinha de ouro ali, uma capa, se ele vendesse a capa, né, mais barata do que o Louis Vuitton. Tem capa da Louis Vuitton? Não, né? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? É que às vezes a gente se apega a coisas tão insignificantes que para nós parece significar muito, e são coisas tão pequenas, tão insignificantes, que estão nos afastando de Deus, estão nos afastando uns dos outros, nos afastando do ministério, nos afastando daquilo que Deus quer para a nossa vida, e acaba que nós entramos num caminho de desobediência por pouca coisa, por coisas insignificantes, de que não vai nos dar nada a não ser consequências da desobediência de Deus. E aqui o pior de tudo é que estava escondido. A questão do pecado oculto, né, que a gente fala tanto, pecado escondido, pecado que estava enterrado.
E isso causa, eu notei algumas coisas aqui, esse pecado escondido causa tormenta na consciência. Quantas vezes a gente faz alguma coisa, e aqui eu me coloco também, não estou aqui dizendo, você fez, não, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados e escondemos esses pecados, não confessamos para Deus, não confessamos para alguém que precisa ouvir essa nossa confissão, fazemos coisas que desagradam a Deus, que decepcionam as pessoas, que deixa Deus triste, deixa as pessoas tristes, e a gente vai escondendo aquilo e vai com, não, deixa para lá, está escondido aqui, isso não tem muita importância. E aquilo só vai nos aprisionando, só nos levando a uma tormenta de consciência. A consciência vai ficando triste, atormentada. Agora o problema é que se continua fazendo, vai tornando-se em consciência cauterizada, endurecida. Aí já se torna insensibilidade. O pecado oculto pode trazer consequências tristes. Nesse caso aqui, a Bíblia cita especificamente 36 soldados morreram. Você fala, é pouco demais, mas se fosse só um já era muito. Nosso problema hoje é a gente não valorizar a vida. Lembra quando a gente ouvia noticiários na televisão ou no jornal? Lembra quando a gente lia jornal? Você é dessa época que você lia jornal? Nós ainda somos, nós até fazemos jornal aqui para a gente ler. Que uma pessoa morreu, não sei quem matou não sei quem. Eu aprendi que essas notícias a gente nem precisa ficar ouvindo ou vendo. Aí a gente assustava, fala, nossa, pai, que coisa terrível. Ou então tinha um desastre, um terremoto, morreram 100 pessoas naquele terremoto. Ou um ataque terrorista, morreram ali 200 naquele ataque terrorista. Hoje em dia, quando a gente ouve, morreram 500 no ataque terrorista, fala, só isso. Parece que a gente perdeu o valor da vida. Teve um tiroteio esses dias aí que morreram quantos? 50. Aí você fala, não, já bateram recorde, já lá nas Torres Gêmeas foram mais de 2.000, 50 pouco. 50 são muitos. Se fosse só um, já era muito. A desobediência, o pecado escondido, coisinhas simples que não tinham valor nenhum. O cara fez aquilo, trouxe uma consequência, 36 pessoas morreram, homens de guerra, com certeza 36 famílias, ou 36 esposas, ou filhos, no mínimo, 36 filhos, ficaram sem os seus pais. Por causa de um erro, o pecado de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós erramos, pode trazer consequências não só contra nós, mas contra pessoas que convivem conosco. Pessoas que esperam por nós, que se espelham em nós, pessoas que estão aguardando alguma coisa de nós, porque, teoricamente, nós somos embaixadores de Cristo. Teoricamente, nós somos os proclamadores do Evangelho e temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e Rei na nossa vida. Hoje nós tivemos de manhã lá na posse do pastor Anderson, e o pastor Fernando deu uma palavra rápida ali, mas interessante, e nos lembrou algo que todos nós sabemos, a gente esquece. A Bíblia diz que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. E aí, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo aonde? No céu ou aqui? Aqui. Então, se nós somos embaixadores, quer dizer que a igreja de Jesus é uma embaixada do céu, da pátria celestial. Eu e você somos representantes. Você sabe que tem uma embaixada, um consulado aqui em Boston, embaixadas aí em Nova York. Você faz alguma coisa, vamos supor, uma pessoa comete um erro, um crime, ela corre e entra na embaixada brasileira. Então não vai fazer isso, crime, só para você fugir para a embaixada, não. Mas a pessoa entra naquela embaixada. Os Estados Unidos não podem invadir aquela embaixada para tirar a pessoa dali. Por quê? Porque aquela embaixada, dentro dela, é território de outra nação. Deixa eu dizer uma coisa, a graça de Deus nos alcança e me alcança, e te colocou e me colocou numa posição de que as pessoas que chegam à embaixada de Cristo e aos embaixadores de Cristo, nós precisamos entender que o diabo não vai tocar naquela pessoa, porque aquela pessoa está guardada por Deus na embaixada de Cristo, que sou eu e você, a igreja de Jesus. Você pode glorificar Jesus por isso? Então entenda que a igreja é a embaixada de Cristo.
Eu e você somos embaixadores e embaixada de Jesus, para que nós possamos viver neste mundo de uma maneira em que as pessoas possam olhar para nós e entender que elas podem superar obstáculos com a nossa ajuda e com o poder de Deus que está sobre a nossa vida. E aí, eu e você ter esta consciência que eu sou filho de Deus, filha de Deus, e que por mais lutas e dificuldades que eu passe, se eu estiver obedecendo ao Senhor, eu vou superar essas dificuldades no nome do Senhor Jesus. Esse pecado oculto, e se Deus está falando isso aqui hoje, talvez é porque tem alguém que precisa confessar, liberar a sua alma, pedir perdão para alguém, abrir o seu coração para Deus, abrir a sua alma para Jesus. Isso que tem atormentado a sua vida, a sua alma, a sua consciência, tem destruído o seu espírito, tem destruído a sua comunhão, tem destruído a sua vida, a sua alegria, a sua paz. Nesta história aqui, pessoas foram destruídas, um exército começou a ser destruído, eles ficaram envergonhados, humilhados. Talvez muita coisa esteja acontecendo ou próxima de acontecer com você, ou já aconteceu. Mas já você vai entender que Deus quer nos alcançar para mudar esse quadro na minha vida e na sua vida, para que eu e você possamos viver como mais do que vencedores, superando os obstáculos, apesar de que eles existem. Superar um obstáculo exige força. Vamos pensar aí numa corrida daquelas de obstáculos, né? Como é o nome, Maxwell? Você que fez? Track. Yeah, you. Tracks, né? Aquela que você, né? Naquele círculozinho na pista e você pula os pauzinhos, não é isso? Yeah, você pula os obstáculos e vai. Aquilo exige treinamento, força. Você tem que se esforçar para pular, você tem que se esforçar para correr. Nós precisamos entender que a vida cristã não é para ser salvo que você tem que fazer esforço, não. Porque você já é salvo, isso é graça e soberania de Deus, mas a vida cristã agora tem uma responsabilidade, essa responsabilidade exige certo esforço da nossa parte, de continuar lutando, vencendo, trabalhando, obedecendo, para que possamos continuar vivendo e superando os obstáculos em nome do Senhor Jesus. E aí precisamos confessar, abrir nosso coração, parar de enganar, parar de fingir, parar de vestir uma máscara. Quando você vai para a escola é uma máscara, quando você chega em casa é outra máscara, quando você chega na igreja é outra, quando você chega no trabalho é outra, quando você vai para algum lugar é outra. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, e nesse caso aqui os israelitas, por onde eles chegassem eles eram reconhecidos como israelitas, seguidores do Deus Jeová. Eu e você somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Se você ainda não é, você pode fazer isso hoje, entregar sua vida para Jesus. Aonde nós chegarmos, nós precisamos ter só uma identidade, a identidade que somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, embaixadores do reino de Deus. Amém? Às vezes a gente anda aí, né? Tem gente que tem identidade falsa. Cada lugar é uma identidade, cada lugar é um negócio. Nós só temos uma identidade, a identidade que somos filhos de Deus, servos de Cristo Jesus, e isso precisamos mostrar literalmente ao mundo. Existem países aí que os crentes realmente precisam esconder que são cristãos, mas sempre que eles têm a oportunidade, eles procuram falar para alguém, eles procuram dizer para alguém, eles procuram compartilhar a sua fé com alguém. E quando eles são pegos, nós sabemos muitas histórias dessas, quando eles são pegos, eles não negam o nome de Jesus. Agora descobrir a identidade deles, eles não negam o nome de Jesus. É um contexto. Agora tem crente que quer viver nos Estados Unidos como se estivesse num país onde o evangelho está proibido, escondendo a sua identidade cristã. Não, ninguém pode saber que eu sou crente. E é aí que nós precisamos saber, as pessoas precisam ver em nós a graça, o amor, a misericórdia de Deus, para que elas possam alcançar Deus, chegar-se perto de Jesus, através da luz de Cristo que brilha na minha vida e através da minha vida. Amém? É preciso se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa, a alguém se for necessário.
E aí tem uma coisa, se você não consegue vencer sozinho essa barrazinha de ouro, esse pouquinho de prata, essa capa babilônica, você não consegue desenterrá-la e mostrar para os outros e confessá-la, você precisa pedir ajuda. Você precisa se aproximar de alguém de confiança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e abrir o seu coração e pedir ajuda para vencer esse pecado, esse mau hábito, essa situação, esse obstáculo que está te impedindo de seguir e de servir a Deus de forma como é a vontade de Deus. Nós possamos entender isso e buscar ao Senhor. Há um texto na palavra de Deus que diz assim, olha, é normal sentir vergonha quando revelamos nossas fraquezas e pecados a outros. Quando nos abrimos, tornamos vulneráveis e sentimos desprotegidos. Mas não seria melhor arriscar a vergonha agora do que passar a eternidade banidos da presença de Deus, segundo Tessalonicenses 1, 7 a 8, na linguagem de hoje. Então você achou estranho, mas que é uma linguagem parafraseada, não é uma linguagem de hoje. Nós possamos entender que precisamos abrir nosso coração para Deus. Josué chegou para Acã, falou para ele, você precisa falar aí, diga a verdade, está lá no versículo 19. Meu filho, para a glória do Senhor, ou seja, para a glória de Deus, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Aí ele contou, eu pequei contra o Senhor. Pegou lá uma capa feita em Babilônia, 2 quilos de prata, uma barra de ouro. Cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda. Que você possamos entender que se tem alguma coisa escondida ou enterrada aí na sua tenda, no seu coração, na minha vida, na sua vida, que está te impedindo de fluir em Deus. Estou dizendo que você vai ficar isento de lutas, de problemas, de tristezas, de dificuldades. Não. Elas virão, só que serão encaradas novamente de uma maneira diferente. Feche seus olhos por algum momento, em nome de Jesus. Fale com Deus aí. Talvez você está esquecido e peça a Deus, me faça lembrar, Senhor. O que tem no meu coração, na minha tenda, que eu enterrei, que está escondido? Essa mensagem de hoje não é em vão. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nesta noite, eu tenho certeza disso. Eu não tinha programado fazer essa oração aqui agora, antes de terminar. Mas fale aí com Deus, abra o seu coração para Ele. Diga, Senhor, eu não quero ter nada escondido aqui no meu coração, na minha tenda, porque isso me prejudica, isso prejudica a minha família. Fala com Deus, você sabe. Em nome de Jesus. E já partindo para terminar, olha para cá. Acã confessou, mas aí veio uma consequência. Aí você diz, mas Deus não perdoou ele, não? Porque ele falou que pecou. Não sei, crente. Eu imagino que Deus perdoou, mas teve uma consequência. A justiça precisava ser feita. É como um criminoso. O cara cometeu um crime, vamos supor que ele se converteu, aceitou Jesus, é salvo em Jesus. Mas tem que pagar pelo seu crime. Ou vai ser preso, ou vai ser condenado à morte, seja o que for. Eu não sei o caso aqui de Acã. Se Deus o perdoou, eu imagino que sim, que Deus é misericordioso. Mas uma coisa é certa, teve uma consequência. Precisava haver uma correção, precisava haver uma justiça de Deus. E o problema aqui, aí você fica, e eu também, a gente fica meio assustado. Mas é para comparar, e as coisas do Antigo Testamento servem para comparar com as do Novo Testamento, como que a graça de Deus nos alcança. Imagine se isso fosse hoje, se um de nós aqui desobedecêssemos a Deus, e Deus dissesse, pastor, para o pastor da igreja, pega aquela pessoa lá, põe ali ele, a esposa, os filhos, o cavalo, o gato, a camisa do Cruzeiro, do Vasco, pega tudo e põe lá e apedreja todo mundo. Todos foram apedrejados, desde o cara que pecou, Acã, a esposa, os filhos, as filhas, os animais, os bens dele, tudo que ele tinha
foram apedrejados e depois foram queimados e foram destruídos para haver cura no meio do povo. Você pode achar isso cruel do tanto que você quiser e do tanto que eu quiser. Deus tinha suas razões, porque algo tinha sido dito. E a desobediência trouxe uma consequência. Para nós hoje, às vezes a gente abusa dessa desobediência, porque isso não acontece com a gente hoje. Ninguém aqui é apedrejado, ninguém aqui é queimado, ninguém aqui... Claro que tem disciplina na igreja, mas a graça de Deus está tão abundante, tão derramada sobre nós, que Deus nos alcança e nos dá chances para nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e deixá-lo para alcançarmos misericórdia. E muitas vezes estamos abusando dessa graça de Deus, mas chega um momento em que Deus dá um basta nisso. Por isso eu e você precisamos servir a Deus com alegria, com prazer, porque Deus nos ama muito e a sua graça nos alcança, o seu amor nos alcança e está sobre nós. E nós temos toda essa graça, esse amor, essa plenitude de Deus para nós e por causa disso deveríamos ser muito encorajados e motivados a obedecer a Deus em tudo, simplesmente pela gratidão, pela graça de Deus. Não é obedecer mais por medo de ser castigado, não, de forma nenhuma. Não é obedecer por vontade de receber benefícios, não, mas é obedecer por gratidão e expressão de amor ao Deus que me amou, sendo eu inimigo de Deus. Ele me amou de uma maneira tão grande que enviou seu único filho para morrer no meu lugar e me alcançar com a salvação eterna. Foi isso que Deus fez por mim e por você. E aí foi feito o conserto. E aí eu quero ler com você aqui algo para nós finalizarmos. O pessoal eles pecaram, Acã confessou, pequei. Foram apedrejados. E aí Josué disse, versículo 25, lá no finalzinho do 7. Disse Josué, porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. Aqui nessa tradução diz essa palavra. Todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Até hoje, na época que o escritor escreveu. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Ou seja, a justiça de Deus foi feita. Houve uma consequência. Agora eu quero que você leia, para a gente terminar, o capítulo 8, versículo 1. Acertaram as coisas, confessaram, se acertaram com Deus, voltaram à obediência de Deus, agora buscaram a Deus, agora Deus vai dizer o que tem que ser feito, a estratégia de Deus. Olha aí. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo. Não desanime. O que nós lemos lá no versículo 5? Quem se lembra? Eu pedi para você repetir com ânimo. O povo desanimou completamente quando eles perderam a guerra. Agora vem Deus e diz, não tenham medo, não desanimem, levante diga todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei, seu povo, sua cidade, sua terra. Você fará com Ai, o seu rei, o que fez com Jericó e o seu rei. Desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Ouça bem aqui. Deus ainda deu uma estratégia de guerra. Eles puseram a emboscada atrás da cidade, fizeram de conta que ia fugir, o exército saiu correndo atrás daquele pouquinho de gente, aí veio o exército todo, invadiu a cidade, depois saíram correndo atrás daqueles outros. Deus deu uma estratégia de guerra para eles. E agora Deus disse o que ele disse, que Jericó não podia pegar nada, porque os despojos eram as riquezas que pagavam os soldados nas guerras. Então Deus agora disse, vocês podem pegar as riquezas, os despojos, tudo que tiver aí, vocês podem pegar para vocês.
Entenda uma coisa: existem fases na nossa vida que superamos obstáculos, lutas e dificuldades, mas Deus não traz ainda uma recompensa como eu queria e como você queria. Às vezes Deus está segurando e dizendo: não, meu filho, você superou isso aí, mas espera, a recompensa ainda não vem agora. Por quê? Porque aí Deus nos está preparando para que quando vencemos outro obstáculo, Ele vai nos recompensar de acordo com a vontade dEle, para que o crédito seja dEle, a glória seja dEle, a honra seja dEle, e possamos continuar dependendo e confiando somente nele. Você entende isso? Pode ficar em pé em nome de Jesus? E aqui nós aprendemos várias lições dessas que nós já citamos aqui. Quando você tem uma poderosa vitória, isso não garante uma pequena vitória próxima. O que garante é confiar e obedecer em Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus do que os homens. Sempre é melhor obedecer a Deus do que os homens. Feche seus olhos em nome de Jesus. E fale com Deus mais uma vez. Peça ao Senhor orientação, para você e eu entendermos a importância da obediência. Talvez hoje você não esteja entendendo o porquê de algumas coisas acontecendo na sua vida. O porquê também de alguns mandamentos de Deus. A Bíblia diz, lá em João, nessa versão também atualizada, uma mentirinha de vez em quando vai causar problemas? Tais coisas foram proibidas porque Deus falou. Mesmo se não entendemos os motivos dele, devemos respeitar as suas regras. 1 João 3, 3 a 10. Com seus olhos fechados, ainda falando com Deus, nós precisamos entender que Deus nos quer na sua vontade. Deus nos quer vencendo os obstáculos que aparecem no dia a dia. Jericó, Ai, cada obstáculo tem um objetivo de Deus, tenha uma recompensa de Deus ou não tenha uma recompensa de Deus. E como cantamos aqui um hino, sempre cantamos: se Deus deu, se Deus não deu, se Ele fez, se Ele não fez, Deus continua sendo Deus, Ele não muda. Ele não é melhor porque Ele nos deu alguma coisa, ou Ele é mais amoroso porque nos abençoou. Não, Ele sempre é o melhor, Ele sempre é Deus, Ele sempre é amoroso, independente de qualquer coisa. E nós precisamos entender este amor de Deus, esta graça de Deus sobre a nossa vida, que nos alcança e nos ajuda a superar os obstáculos, as dificuldades. E aí, quando errarmos, pecarmos, desobedecermos a Ele, possamos nos arrepender, pedir perdão, para voltarmos ao caminho, ouvir a estratégia dEle, a promessa dEle, a vontade dEle, a direção dEle, para continuarmos vencendo e superando os obstáculos em nome do Senhor Jesus. Josué com Israel foram, venceram, destruíram aquela cidade, tomaram as riquezas, os despojos, e a glória foi de Deus, o crédito foi de Deus, porque foi a estratégia de Deus. Que em todas as áreas da minha vida, da sua vida, possa ser assim, na estratégia de Deus, nas palavras bíblicas, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto cantamos, entregue o seu coração para Jesus. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, entenda que você está correndo perigo nesse mundo, perigo de vida sem Jesus.
Mas com Jesus você tem vida abundante, vida transformada, vida nova. Mesmo com problemas e obstáculos, mas você vai ter graça e força e poder de Deus para vencê-los e aprender com eles. Em nome de Jesus. Se você está aqui e não tem um compromisso com Jesus, diga para Jesus: Jesus, eu te quero no meu coração. Eu quero ser um embaixador teu, um representante teu. Transforma a minha vida, cura a minha vida, sara a minha vida, salva-me, Senhor. Você quer retornar para Jesus? Volta para Jesus hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem uma causa que você quer colocar diante de Deus, um obstáculo, seja o nome que você quiser colocar, uma causa na imigração, uma causa na justiça, uma causa na família, uma causa no lar, uma causa no trabalho, na escola, num relacionamento, nas finanças, seja qual for a causa, que de repente tem um obstáculo aí que está atrapalhando e você ainda não soube e não tem uma estratégia ainda para vencê-lo, vem aqui, vamos orar juntos. Deus vai te dar essa estratégia, Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar. Fala com Deus, entrega para Deus e diga: Senhor, eu preciso de uma direção tua. Eu preciso, Senhor, de uma estratégia tua, Jesus. Talvez um sentimento, você está ressentido, decepcionado, triste com alguém. Deus está te dizendo aqui hoje: a estratégia é perdoar, é amar de novo, é restaurar. Coloque-se diante de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha com liberdade, com alegria. O vir aqui à frente é o passo de fé, é o ato de fé, é o ato profético, como que dizendo: eu estou me levantando para mudar de vida, para mudar de atitude, para mudar de situação, para vencer esse obstáculo em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. E eu quero apertar um pouquinho mais este desafio, eu quero apertar um pouquinho mais este apelo. Se você está vivendo em pecado oculto, escondido, se você está cometendo algumas coisas que tem te atrapalhado a servir e adorar a Deus, venha entregar isso para Deus e venha confessar. Depois você pode procurar alguns dos pastores para conversar. Venha pedir perdão ao Senhor, venha se libertar deste mau hábito, venha se libertar deste pecado, venha se libertar dessa situação, venha se libertar disso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui é a casa de Deus, a embaixada do céu, o hospital de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, ó Pai. Você que está ligado na internet, essa palavra te alcança para você voltar para Deus, para você continuar vivendo para Deus, buscando a Deus, entregando a sua vida para Jesus, buscando uma igreja que prega a palavra mais próxima da sua casa, em nome de Jesus, para que Deus possa continuar te dando vitória e superando as dificuldades, os obstáculos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.